Seguindo aí no nosso conteúdo, nós vamos falar da distribuição espacial da indústria, que mais ou menos a gente já viu um pouquinho, que a gente tinha visto, né, que houve uma certa priorização, né, nos estados aqui de São Paulo, de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Dá para perceber aqui, ó, pela grande concentração de indústrias que nós vamos ter aqui, né, nesses estados. Se nós olharmos bem aqui a parte sul, né, nós também temos uma grande quantidade de indústrias. A maior parte fica no litoral por conta de um processo sócio-histórico de infraestrutura que a gente já viu no vídeo passado, né? Então, nós vamos ter aqui nessa proporção, vamos dizer assim, numa ordem. Então, a região mais industrializada, sudeste, seguida do sul, depois nordeste, em quarto lugar ficaria aí a região centro-oeste, em quinto lugar fica a região norte, tá? Que aí eu já até comentei com vocês, eu vou reforçar a ideia, né, da Zona Franca de Manaus, que é justamente para atrair a indústria para aquela região. Então, a ideia é disponibilizar um lugar que tenha benefício, né, isenção de algum imposto, enfim, algo que atraia as indústrias para produzir, né, a baixo custo. Então elas vão se deslocar para aquela região e vão melhorar aquela região, porque a indústria ela acaba atraindo, né, uma série de serviços, infraestrutura e também, né, claro, a mão de obra. Então as pessoas elas acabam tendo emprego, né, então tendo onde trabalhar. Então a indústria, como vocês podem analisar, ela é mal distribuída, assim como a população. Então a gente consegue perceber, né, que esse processo de industrialização está bem ligado aí ao processo de urbanização, tá, gente? Então a concentração de pessoas, ela vai seguir exatamente isso, onde tem oferta, onde tem oportunidade, tá? Então realmente é por isso que até hoje, né, cidades como as cidades do Sudeste continuam atraindo bastante pessoas. Tá? E por isso que precisa de investimento nas outras regiões para que essa indústria, que tem acontecido bem isso hoje, tá? A questão do agronegócio, né? Então a indústria está se deslocando para o interior, né? Para poder fazer o quê? Ficar próximo ali da matéria-prima e baixar o custo de produção, tá bom? E aí, para a gente finalizar, os impactos ambientais. Pessoal, é claro, quanto mais nós vamos produzir, quanto mais nós consumimos, vamos, rebobina, esquece tudo de novo. Então, quanto mais nós consumimos, mais precisamos produzir. E se mais precisamos produzir, vamos precisar de o quê? Mais matéria-prima. Então, isso vai implicar automaticamente em áreas desmatadas, em poluição das águas, contaminação do solo, deslizamento de encostas. No caso esse aqui que vocês estão vendo aqui, tá? É relativo aí ao Rio Doce, né? Que teve aí realmente aquela enxurrada de lama que devastou toda a cidade, né? Continua seguindo aí, o rio está completamente comprometido com a lama de rejeitos, né? De minério que não é utilizado, não tem valor comercial para a gente, e infelizmente nós temos aí pessoas que perderam as suas vidas e também o meio ambiente que ficou comprometido, ou seja, as nossas águas, olha aqui, depois a água que nós vamos consumir, olha a quantidade de poluentes que tem, não é só a questão do plástico, mas também a quantidade de esgoto que vai ser lançada, produtos químicos, que depois a gente não consegue tratar bem. O Rio de Janeiro sabe bem disso, né? Passou isso em janeiro, com relação aí que nós tivemos a água, né, que o sistema de tratamento já não estava mais sendo eficiente, porque a água estava extremamente poluída e contaminada, né? Então gerou todo aquele mau odor na água, né, o gosto e assim por diante. Aqui embaixo eu coloquei duas chargezinhas, então uma falando aqui da poluição do ar, né, então a árvorezinha ali, né, pedindo socorro, porque ela tá ali desesperada, sozinha, né? Então tem cada vez menos árvore, cada vez menos espaço verde,
o que ajuda, né, ao nosso ar ficar cada vez mais carregado, cada vez mais poluído, né? Então temos aí cada vez mais problemas respiratórios, doenças de pele, tá? Além de sujeira mesmo, tá, gente? E aqui, né, vemos aí o Titanic, que tinha grandes problemas com icebergs, e aqui o pobre urso polar, né, tentando sobreviver. Então, para ilustrar, né, que não é porque as nossas ações estão acontecendo aqui que elas não tenham impactos em outros lugares. Tem sim, tá? Então é uma sequência, uma reação em cadeia. Então é por isso que é importante a gente investir cada vez mais em ações inteligentes, em produção inteligente, que vai minimizar os impactos, a menor quantidade de recursos possíveis, reutilização, reciclagem, para que a gente tenha, sim, uma produção, mas que tenha menor impacto e cuide melhor aí do meio ambiente pra gente. Tá bom, gente? Então não esquece de dar aquela curtida. Qualquer dúvida, comenta comigo lá no Escola Web, tá bom? Pra gente não deixar nenhuma dúvida, tá legal? Então, até a próxima!